Olá, eu sou o Henrique e este é o podcast do blog aparelhoelétrico.com. Assine a nossa newsletter e receba as atualizações e conteúdos exclusivos direto no seu e-mail. Vamos começar o programa. Uma música agora. Se você é uma música que quer existir, você, por favor, venha em outra hora. Todo mundo tinha a obrigação de sair e ter uma startup. E aí um dos alunos falou assim, ué, professor, então cadê a sua? Tipo assim, Então tá, pessoal, começando o episódio número 16 do Aparelho Elétrico. E sem perder tempo, você tem que conhecer o Freelancer Full Folio. O Freelancer Full Folio é um tema premium para WordPress, que traz todas as características necessárias para deixar seu site mais atraente aos olhos de prospects, clientes e parceiros de negócios. Confere lá, freelancerfullfolio.com ou clica no link aqui na descrição do post, beleza? E participando do episódio de hoje está Dani Lima. Tudo bom, Dani? Olá, Henrique, tudo bem? Olá, pessoal. E com a gente aqui também, direto do Amarelo Criativo, Thalita Lefer. Tudo certo, Tatá? E aí, pessoas, tudo bem com você? Beleza. E também, para completar o time hoje, aqui está o menino Vini. E aí, Vinão, como é que tá, cara? E aí, cara, tudo bom? A pauta de hoje é: a criatividade não tem preço. Já vamos lá, mas antes, deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico. Mas antes, vamos a alguns comentários que rolaram sobre o podcast anterior. No podcast anterior, falamos sobre como ser um profissional relevante sem exagerar no currículo. Rolaram vários comentários lá no post no blog do Aparelho Elétrico. Você aí que escuta o podcast do Aparelho Elétrico e não comenta, por favor, dê a sua colaboração também. Passe lá, aparelhoelétrico.com, escolhe o episódio aí do podcast e comenta. Dá sua participação lá, que pra gente é muito importante. A gente gosta bastante de interagir com todo mundo que passa por lá. Assim como fez o Thiago Martins de Oliveira. Thiago Martins de Oliveira comentou o seguinte: olá, pessoal, que bacana meu comentário na fanpage do Aparelho Elétrico ter sido utilizado para iniciar a conversa desse podcast. Fico muito contente de ter feito parte de alguma maneira dessa discussão também. Quero só reforçar que eu não discordo da utilidade de um CV. Acho que ele também é importante, sim, especialmente como um primeiro contato com alguém com quem se quer trabalhar. O que eu considerei, e de certa forma também foi desenvolvido melhor ao longo do papo, é que ele só é válido depois, quando o empregador, ou seja, quem estiver avaliando esse CV, verificar que a experiência realmente bate com aquilo que se coloca no currículo, se a pessoa está sendo honesta e o resultado do seu trabalho é condizente. Parabéns pelo conteúdo de vocês, abraços. É um comentário do Thiago Martins de Oliveira. Tem também um comentário do Robson Neves. Robson Neves sempre participando com comentários contundentes. Robson Neves fala o seguinte: falaram tão pouquinho sobre o LinkedIn, a rede social business, onde um estagiário dali da esquina se torna um Community Manager at Motherfucker Startup, CEO and Founder Big Full Blaster Power Ultra. Palavras do Robson aí, ó. Será que justamente por essa falta de filtro da galera, aqui no Brasil principalmente, o LinkedIn é tão pouco discutido e levado em consideração? Eu já tive ótimas experiências e resultados com o meu, e ele ainda é básico, nem está em inglês e eu não tenho um zilhão de conexões. Porém, algumas headhunters já me procuraram, inclusive para vagas fora do estado. Grande coisa, hahaha. Mas eram startups de renome nacional. Isso é ele dizendo aqui, né? Gente, essa pessoa é muito boa. Sabe aquele CV completaço? O LinkedIn é o lugar disso. Corre lá, mas se controle para não se tornar o Community Manager at Motherfucker. Seja sucinto e claro em suas qualificações. Esse é o comentário do Robson Neves. E ele completa aqui também. E além do Behance que citaram, tem esses sites aqui. O Vimeo, que é a plataforma preferida dos motion designers, videomakers e a galera envolvida nisso. Tem o Dribbble, que é os designers, que os designers tanto amam, e o AWW Words é um lugar legal para os UX UI designers, onde você paga para submeter seus projetos, mas
Em compensação, troca aí uma avaliação de gente foda de todo mundo. Várias dicas legais aí do Robson Neves. E Muito bom, Robson. Você brilhou. vi que a Dani comentou com ele lá, falou a respeito do LinkedIn, né? Eu tenho muitas conexões no LinkedIn por causa do meu histórico de carreira, de trabalhar com a internet. Então, todo mundo que eu trabalhei, 200 pessoas trabalhavam na MLab, tem LinkedIn, todo mundo conectado. Então, tem muitas conexões no LinkedIn. Mas é engraçado como eu nunca dei muita atenção pra ele. Eu comentei pra ele, tipo assim, eu não comentei do LinkedIn porque eu nunca tive alguma experiência pelo LinkedIn. Não é, acho que eu não tenho nem cacife pra comentar sobre a ferramenta, mas fiquei até pensando, né, que seria interessante, de repente, eu dar uma olhada mais, com carinho no LinkedIn, de repente. Eu também nunca me aventurei muito pelo LinkedIn, eu tenho lá, montei, uma vez eu falei, agora eu vou deixar ele redondo, vou arrumar ele certinho. Aí também fui deixando passar também, nunca vi algo acontecer também com ele, por isso também não comentei no episódio. Mas é uma questão também de propósito, né? Eu acho que pra quem é freelancer e profissional independente, assim, o meu tá jogado às moscas lá. Tinha uma época que eu deixei, eu não posso dizer assim que eu deixei ele mais elaborado, mas eu completei mais algumas informações lá e até surgiu alguma oportunidade, uma ou outra, de alguma headhunter, assim, alguma profissional de RH aqui do Brasil me ligou, tem oportunidade em tal local, até acho que era um banco bem famoso aqui, era uma oportunidade pra trabalhar lá dentro e tal, com marketing, só que eu já tava trabalhando como freelancer e daí eu não fui atrás, assim. E meu perfil era bem meia boca, mas o que eu vejo do LinkedIn, já vi bastante gente indicar, é pra quem tá querendo morar no exterior, assim, tipo, digamos que tu quer morar nos Estados Unidos. Até, se eu não me engano, quem fez isso foi o Fábio Sasso do Abduzido, se eu não me engano. Ele tem uma história assim, ele foi passar um tempo em São Francisco de férias, ele ia ficar um mês lá, e daí ele só foi no LinkedIn dele e mudou dizendo que ele tava morando em São Francisco. Isso é uma história que eu li pela internet, né? Parece que algumas pessoas já começaram a ligar pra ele, dizendo que tinha oportunidades no perfil dele, e era o Google, né? Uma dessas oportunidades que apareceu era do Google. Foi assim que ele conseguiu ir trabalhar no Google. Hoje ele é designer, né? Lá no Google por causa disso. Ele foi o primeiro cara que eu vi falando isso, e já vi outras histórias também, de tipo, tu quer migrar, faz isso, vai lá, bota o teu LinkedIn em inglês e muda, porque no exterior eu acho que o LinkedIn é bem mais forte, né? No Brasil mesmo, acho que ainda não tem essa cultura, né? Eu acho que ainda vai começar, né, aqui no Brasil, pegar mais efetivo, assim. Você vê algumas pessoas já fazendo essas conexões lá, mas eu acho que é justamente isso, ainda tá começando, assim. São de empresas maiores, startups. Mas eu acho que a gente tem um caminho legal aí a ser trilhado. Tu costuma compartilhar lá, Tatá, as coisas o conteúdo que tu gera? Então, eu não compartilho no LinkedIn nada que a gente cria em relação a Amarelo. Isso é uma falha enorme minha. Se eu não me engano, o meu LinkedIn, inclusive, tá desatualizado. Porque eu acho que como o nosso foco... Eu não sei também se eu tô interpretando errado e tal, mas eu acho que o nosso foco da Amarelo é mais estudante. Então, eu acredito que o pessoal ainda tá começando... É uma etapa antes de ir pro LinkedIn, sabe? Uhum. Mas a gente sinta o LinkedIn, assim, pra portfólio. A gente sinta o LinkedIn pra fazer networking e tal. A gente citou em alguns vídeos, algumas matérias. Só que a gente não costuma postar muito lá, não. E lá também tem um time bem fera, né? Não é porque a gente não posta, inclusive, que a gente não tá, que não quer dizer que para as pessoas não irem, obviamente. Mas a gente não costuma, não. Falha nossa, inclusive. Perdão pelo vacilo. Eu ia comentar isso, que o LinkedIn, a gente falou de relevância de conteúdo, e o LinkedIn, ele foi se transformando, e agora tem essa coisa, né? Você tem grupos lá, você pode publicar artigos lá dentro. Já achei alguns bons artigos lá, já vi amigos meus publicando artigos no LinkedIn. Ele tá meio que se construindo para ser essa coisa de compartilhar conteúdo também, de valor, de você se colocar como profissional, criar uma certa relevância. Mas assim, realmente, falo de ver e ter ouvido falar, porque eu nunca experimentei isso. Eu já pensei várias vezes, falei, cara, eu tenho uns artigos assim, eu devia botar lá no Facebook, no LinkedIn aí até, tá vendo? Coitado do LinkedIn, cara. Totalmente ato falho, veio chamar de LinkedIn e falar Facebook. Eu não sei porquê, mas eu também não compartilho as coisas lá no LinkedIn. Eu acho, sei lá, eu acho meio careta o LinkedIn, assim, eu acho aquele layout meio pré-histórico, assim. O próprio layout do Facebook é pré-histórico, parece, assim, é tudo muito pequenininho. Ele é caretão, mas tem um jeito meio executivo, né? É muito engravatado, E essa questão dos textos também, eu percebi que a galera tá compartilhando bastante textos lá, e só que a experiência de leitura eu acho que não é muito boa. Esses dias eu até li um texto porque a chamada era bastante interessante, pensei, não, vou ler. Mas a experiência de leitura lá, tanto como a experiência de leitura no Facebook, né? O Facebook quer que as pessoas compartilhem mais textão e essas coisas, mas porra, cara, é muito ruim, entrelinha ruim, tamanho de fonte ruim, tem muito que melhorar ainda pra... Você diz o LinkedIn, tem muito que né? aprender com
com Medium. Eu falo, nesse caso, LinkedIn e Facebook. Os dois têm experiência de leitura meio ruim pra... Sim. Não Pra sei se conteúdo, né? pra conteúdo assim muito longo, tipo o Medium, né? Pra conteúdo longo, o Medium tá muito à frente. Medium dá de 10. Sim. Isso até é uma coisa legal a gente discutir, mas na minha ideia, quem tava no LinkedIn é tipo assim, gente de 50 anos. Juro. É aquela coisa bem dura, aí você entra lá, sabe? Só que hoje isso tá no Facebook. Você não tá totalmente errada, porque muitas das minhas conexões no LinkedIn devem estar perto dos 50 anos. Nossa. Entre 40 e 50 anos, né? Mas a única coisa que não tá certa na sua percepção é que não são caraquinhas durinhos, assim, né? É uma galera que veio lá do tempo que a internet estava começando no Brasil, né? E tá no LinkedIn desde que o LinkedIn começou. Então tem uma galera mais velha, assim, como é que é. Já aprofundando um pouco mais, aí o Robson falou que a gente não tinha falado de LinkedIn, agora eu tô com vários insights aqui. Vamos falar um pouquinho de LinkedIn, então. Aproveitar que tu tá falando, Dani, tu tem uma política de aceitar ou não aceitar os contatos no LinkedIn, porque agora, em função do blog, muita gente tá me adicionando lá no LinkedIn. E eu aceito, eu não tenho problema. Tá, beleza. Mesmo que eu não conheça a pessoa, eu aceito. Como é que tu lida com isso, Dani? Sobre vários aspectos, eu sou uma pessoa, assim, muito de regra, sabe? O LinkedIn, pra mim, ele é contatos com quem você trabalhou. Então, eu só aceito os contatos com quem eu realmente tive uma relação de trabalho. Tenha sido meu cliente, ou trabalhou junto comigo, ou foi colega num projeto. Pode ter sido numa outra empresa, mas de repente, sei lá, trabalhou comigo um dia, 2 dias num projeto, mas tem que ter tido junto uma experiência de trabalho. Eu não vejo o LinkedIn como o Facebook, que às vezes a gente aceita uma galera que ouve a gente aqui e tal. O LinkedIn eu vejo de uma forma mais careta. É engraçado como a gente faz esse link mesmo. O LinkedIn de um jeito mais careta, conexões profissionais. É isso aí. Eu já não tenho muito filtro ali, eu já não penso em voltar pro mercado de trabalho, assim, corporativo, então eu aceito ali as conexões e vamos ver se vai dar alguma coisa de errado ou não. Até pra testar, né? Faço o contrário da Dani nesse caso. Tipo, o LinkedIn, pra mim, eu não tenho filtro nenhum. Alguém me adicionou, eu dou uma passada de olho, assim, e falo assim, beleza. Eu cheguei a assinar o premium deles, né, pra saber quem tá acessando a sua conta, né, pra ter essas coisas, assim, mas não vi muita vantagem, então eu não continuei. Mas eu aceito todo mundo que me adiciona. Já no Facebook, eu sou mais chato, assim, só quem que manda mensagem, ou se eu olho assim, eu entro no perfil da pessoa e falo assim, essa pessoa parece ser interessante. Então, o LinkedIn eu sou mais aberto nesse sentido. Até porque é uma rede que eu praticamente não uso, eu só tenho. Eu tenho uma amiga que ela tem o premium do LinkedIn e ela conseguiu contato com um diretor da Natura para apresentar um projeto por causa do premium do LinkedIn. Ela tinha o cara lá, né? Tinha de alguma forma uma forma de chegar no cara, mandou mensagem e falou: a gente queria apresentar um projeto assim, tal e tal, conversar. E o cara deu abertura. Eu falei assim, mano, beleza, então vamos marcar. Só pra ser justo, eu só não aceito quem não tem foto. No mínimo a fotinho a pessoa tem que ter, né, cara? Senão fica um negócio meio terra de ninguém, né? Parece perfil fake, sei lá. Tu quer falar alguma coisa a respeito do LinkedIn, Tatá? Só adiciono com o Scrap. Tá, beleza. Vamos em frente, tem mais uns comentários aqui ainda. E tem também aí um leitor chamado Walter Matos, que comentou lá. Acabei esquecendo de comentar na gravação, mas já escrevi um artigo onde consultei 3 profissionais com experiências diferentes para falar sobre a relevância do currículo hoje. Um dono de agência com mais de 20 anos de mercado, um designer estratégico e um professor universitário. É bastante focado no CV mesmo. E é bem menos abrangente que os assuntos discutidos no podcast, diz aqui o Walter Matos. E ele fala ainda, mas espero que ajude de alguma forma. Segue o link. Então aí para quem quiser acessar esse artigo do Walter, lá que ele escreveu lá no site dele, é waltermatos.com, Matos com 2 T's, /artigos, o que não pode faltar no currículo de um designer. O que não pode faltar no currículo de um designer. E isso é tudo separadinho com traços. Eu deixo o link aqui na descrição do post para facilitar a vida aí de você, querido ouvinte. Obrigado ao Walter Matos aí pelo comentário, né? Continue comentando. Querido ouvinte. Querido ouvinte, Walter Matos, muito obrigado pela colaboração aí. O Valtinho que não pôde estar hoje com a gente aqui. Um abraço aí, Valtinho. Tem também um comentário... Mas ele sempre está nos nossos corações. Sempre. Sim, eternamente. Que lindo. Raoni Machado disse o seguinte, sobre a questão de faculdade, eu daria um conselho muito valioso. Procure saber muito bem onde você está pisando. A qualidade da faculdade, do curso, é algo fundamental. Destrinche toda a informação que puder sobre a faculdade e o curso antes de tomar uma decisão. Eu fiz um tecnólogo de design gráfico e ao final do curso eu fiquei tão desapontado que até hoje não fui buscar meu diploma. Foi uma experiência traumática. Algumas vezes penso seriamente em fazer o curso agora em uma faculdade referente
referência na área. Sobre portfólio ser determinante para fechar com clientes, eu acho que isso ocorre em casos muito isolados. Eu tô há mais de ano enrolando na montagem do meu portfólio e tenho fechado jobs com certa frequência. Tudo por indicação. Pelo feedback que colho, isso se dá pelo meu jeito descomplicado de trabalhar. O designer esquece às vezes que ele não é só arte, mas na grande maioria das vezes ele é solução. Às vezes o que o seu cliente quer ouvir é: sim, é perfeitamente possível fazer isso. E então você vai ver que o seu preço e seu prazo são irrelevantes para o cliente. Quando você tem a solução real para o problema, na maioria dos casos o cliente não pede para negociar preço e prazo. Descomplique. Fica aí a dica do Raoni Machado, né? O Raoni trouxe vários elementos aqui para discussão. Eu me formei também pelo tecnólogo e eu gostei bastante do meu curso. Porém, eu não entrei com uma expectativa muito alta, o que eu acho que acontece com a maioria das pessoas que entram numa faculdade de design gráfico hoje em dia. E o meu curso foi muito mais voltado para um lado de empreendedorismo, no sentido de você sair e conseguir trabalhar como freelancer, ou você montar um escritório de design para você. Não tô falando que eu saí assim, com tudo para montar, não. Eu senti que a faculdade de tecnólogo, ele te faz assim: olha, tem um pouco disso, tem um pouco disso, tem um pouco disso. E aí agora, o que você quer estudar? Ah, você quer estudar isso? Então você vai sair daqui e vai continuar estudando isso meio que por conta própria. A sensação que eu tenho é que as pessoas querem entrar numa faculdade de design, e eu não tô falando que isso é errado, eu acho que deveria ser assim, e ter um conteúdo mais rico, sabe? Devia ter ensinando caligrafia, deveria ter ensinando aquarela, deveria ter ensinando coisas práticas, coisas teóricas, que tivesse assim uma convergência em conteúdo, o que eu acho que a gente ainda não tem aqui no Brasil. Eu acho que a gente deveria, tipo assim, até 4 anos de design gráfico pra você ser designer. Então, nos dois primeiros anos, você estudaria design assim, em si, design de produto, design de ambiente, design gráfico, design de moda. E aí, nos 2 últimos anos, você poderia se especializar. Mas, como isso não acontece aqui, eu acho que a expectativa é que as pessoas vão fazer o curso, sabe? Que é muito alta. Elas ficam esperando isso, e a carga da faculdade, que necessariamente é devido ao MEC, né? Que tem que ter uma grade curricular mais ampla e ao mesmo tempo não, para conseguir disponibilizar esse curso. Eu entendo demais a frustração dele. E sobre o mercado de trabalho, concordo também que o seu cliente, ele quer escutar que é possível. O problema é que tem muita gente que fala que é possível e que não sabe do que tá fazendo. E aí acaba influenciando negativamente as pessoas que querem trabalhar de uma forma legal ali, tudo bonitinho, e que fala que é possível e que não é. E o que eu sinto também é que tem muita gente que tem medo de falar não por medo de perder o cliente. Então eu acho que assim, o que ele falou foi bem pontual, mas ainda tem que ter um cuidado, sabe? Assim como o sim é possível, é importante, e você tem que estar aberto a isso. O não é possível também é importante, né? Exatamente. São os dois lados da moeda. Sobre a coisa da faculdade, eu acho que a minha experiência ela é um pouco diferente, porque eu vim de uma família, de uma época em que não era impensável pra mim fazer uma faculdade particular. Eu sabia que eu só faria faculdade se eu entrasse numa faculdade pública, e eu fiz o FRJ, né? E era um outro momento, eu acho, da educação no Brasil. Hoje você tem muito mais faculdades particulares, você tem, de certa forma, mais facilidade de entrar nas faculdades particulares. Mas de uma certa forma, eu vejo que isso que a Tata falou, tipo assim, de você estudar certas coisas mais relacionadas ao design mesmo, tipo caligrafia, ou você ter oficinas, eu vejo que isso acontece mais nas faculdades públicas. Pelo menos foi a minha experiência dentro da UFRJ. Eu sei que a ESD, que é o ERJ aqui no Rio, tem essa experiência em que a gente tinha oficinas. Entrei na faculdade, tinha oficina de metal, de madeira, de plástico. Se você quisesse, você podia fazer oficina de couro. Assim, não era um mar de rosas, né? A oficina de couro, por exemplo, eu me inscrevi, queria muito fazer, não tinha professor no semestre que eu me inscrevi. Tem essas realidades também. Mas também tem outras coisas que eu até conversei com o Walter outro dia, num outro momento. Eu tive aula com Gilberto Strunk, que é um nome, assim, destacado em matéria de branding. Foi uma oportunidade ser aluna do Gilberto Strunk, porque estudei na UFRJ. Então, a faculdade pública, ela tem um pouco esse lado mais laboratório, onde você vai pegar mais teoria. Por outro lado, a UFRJ pecava um pouco nesse lado negócio. O Strunk, depois ele conseguiu colocar na grade uma matéria que era gerência de design, gerência de projeto para design, alguma coisa assim, que ele ministrava lá. Eu me lembro bem, se eu não tô confundindo essa história. Então, são cenários diferentes, eu acho.
né? Quando você falou que na sua você tinha muito uma visão de mercado, que é legal, né? Você tem que estudar tudo isso, mas também você tem que chegar no mercado entendendo um pouco, né? Exatamente. Eu queria fazer um adendo aqui também, em um outro ponto ali da mensagem do Raoni, que ele fala, o designer esquece às vezes que ele não é só arte. E eu acho que aqui tem um ponto interessante que mexe na vaidade, às vezes, de quem tá começando, quem ainda não tá muito maduro, digamos assim. Eu acho que isso aqui mexe com a vaidade do cara, né? O cara faz total. Ele se confunde. Eu acho que às vezes o designer, né? Falando propriamente quem é designer ou profissional de criação, diretor de arte, às vezes a galera que tá no início da carreira acha que ela é um artista. Só que, na verdade, tu não é um artista, tu é um comunicador, né? A tua arte, ela não pode ser totalmente, assim, abstrata de uma maneira que as pessoas não entendam o que tu tá propondo ali, né? E às vezes isso pega na vaidade do cara que é mais novo, assim, o cara tá questionando o meu layout, o cara tá questionando o meu trabalho, ele não pode, eu estudei, eu tô estudando. Então, acho que eu queria só deixar esse insight, assim, né? Porque às vezes deixa um pouco a vaidade de lado e tenta focar no negócio do cliente, né? Eu acho que o que você citou, a palavrinha maturidade. Essa é a questão. Acho que as pessoas entram muito cedo na faculdade. Aí gera essa expectativa, gera desistência, gera frustração, geram vários problemas para as pessoas entrarem muito cedo na faculdade. É uma linha de produção que a gente vive na educação, que já sai do colegial, é uma fábrica, né, de pessoas, profissionais. Então, às vezes a pessoa não tá no ritmo, na hora certa de entrar na faculdade, entendeu? Então, gera tudo isso. E que gera esse profissional que é um mimado, né? Verdade. É importante, até no campo da arte mesmo, quando a gente fala, é importante você diferenciar o criador da criação. Você não é a sua criação, né? Você coloca a sua criação no mundo para as pessoas consumirem. Então, assim, elas não têm que consumir do jeito que você quer. O cliente não tem que gostar do que você fez do jeito que você quer. Você tem que saber lidar com isso. Uma vez eu tava na faculdade e eu tinha que apresentar um trabalho de um professor que era relacionado à identidade visual. E apresentei o meu trabalho pra ele, e aí eu lembro direitinho, ele falou assim, Thalita, você, tipo assim, sei lá, o trabalho, vamos supor que ele tinha nota 100, nem lembro mais. Mas eu tirei, tipo assim, 60 no trabalho. E eu fiquei putaça, porque eu fiz o trabalho todo conceitual. O bom é que o professor dava o feedback. E aí ele olhou e falou assim, Thalita, sabe por que eu não te dei total? E eu falei, por quê? Brigando já. Ele, porque o seu trabalho tá artístico, o seu trabalho não tá comercial. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, filho da puta. E aí entendi o que ele quis dizer. Lógico que eu fiquei com raiva, mas eu entendi o que ele quis dizer. Mas é muito bom justamente isso, porque é a vaidade, e eu acho que é também você entender que é isso, de entrar na faculdade com 17, 18 anos é uma bosta, gente. A gente acha que a gente sabe de tudo, e a gente não sabe de merda nenhuma. Quando eu entrei, aí eu falei, caralho, então será que eu tenho que ser designer? E aí eu foquei o meu design para um lado mais artístico. Mas assim, isso eu aprendi também com maturidade. É só conseguir ali medir direitinho, né, pra você saber o que você quer fazer. E não precisa ter pressa pra entrar na faculdade, não, gente. Pelo amor de Deus, o mundo não vai explodir se você entrar 2 anos depois que você formar, não. Olha os pais ouvindo você falar isso pros filhos dele, torcendo o nariz. Mas, nossa... mas eu concordo. 17 anos é muito novo. É muito novo pra você entrar na faculdade. Muito novo. Beleza, vamos em frente então. Fernanda Vasconcelos. Achei interessante vocês falarem sobre o posicionamento de produtores de conteúdo. Acho triste quando a pessoa age como se fosse a dona da verdade, a autoria absoluta, como a Thalita falou. Sou arrogante demais. Sinceramente, eu não entendo. Achei que vocês demoraram a falar sobre... puxada de orelha. Achei que vocês demoraram a falar sobre a pauta principal do cast. Se empolgaram na hora de falar de produção de conteúdo. Mas quando começaram, foram objetivos e mandaram bem. Concordo com tudo o que foi falado e tento sempre expor o que eu fiz em cada projeto. De forma resumida, sem prolongar demais para não ficar chato. Observação 1. Já mandei o link pra geral porque quero ouvir a paródia, Vinão. E a paródia, Vinão? Preciso falar que eu tô muito decepcionado, muito chateado. Tá? Não batemos a meta. A meta, ela foi pequena. Era só vocês deixarem dando play no mudo. Não precisava fazer mais nada. Você quer fazer pro próximo programa, é isso? Ou pra esse programa? Vamos botar aqui, vamos botar nesse programa, eu acho, né? O que vocês acham? Eu então acho tá ótimo, bom. eu acho Então ótimo. tá bom. Pra quem escutar até o fim, vai escutar a paródia aí. Tá, beleza. Então, vamos pra pauta aí, porque, né?
Hoje o tópico é: a criatividade não tem preço. Criatividade não tem preço. Eu vou começar conversando com a Tatá aí, que tem evento, né? The Creative Thinker, 5 e 6 de novembro em Belo Horizonte, que vai tratar um pouco desse assunto da criatividade, né, Tatá? Por que realizar um evento a respeito de criatividade? O que te motivou a fazer isso, Tatá? Então, me motivou eu ir em eventos de criatividade, ficar puta da vida achando que eu gastei meu dinheiro, joguei meu dinheiro fora, porque eu vou muito empolgada e volto sem o conteúdo que eu estava esperando, no caso. E aí, em longas noites sem dormir, por favor, Henrique, coloca uma música triste de fundo agora pra gente Vou colocar o Vini aí, voz e violão. Coloca o Vini, voz e violão de fundo. A gente tem que fazer a trilha da Tatá de música triste. Muito obrigada por esse momento, por essa introdução tão calorosa. Eu gosto de frequentar evento de criatividade, eu gosto de estar nesse meio, assim. Eu acho que pra todo mundo, né, que gera conteúdo, isso é muito importante, até pra gente ter insights e tudo. E aí, em um desses eventos que teve aqui em Belo Horizonte, eu fiquei assim, gente, por que eu estou frequentando esse evento? E aí, a gente sempre fazia muito isso, né? A gente sai reclamando muito. Não, é tipo aquela coisa, né? Não adianta reclamar sem tentar propor uma solução. Então, assim, o que eu tentei fazer pra, né, propor uma solução foi criar esse evento, que é o The Creative Thinker. Eu não tô querendo dizer que meu evento vai ser pica das galáxias em comparação aos outros, não, porque é o primeiro evento que eu faço, então eu já pego a fala do Vini e peço desculpa qualquer coisa em relação ao evento. Mas a gente quer tratar de criatividade de uma maneira aberta, sabe? Tipo, olha, eu trabalho com criatividade aí a gente vai ter várias empresas, né? A Adobe vai ir palestrar, a Adobe Brasil vai ir palestrar, a Web Design vai ir palestrar, Vitor Cafage, que foi o que desenhou os novos quadrinhos da Turma da Mônica, vai ter o Nilo Zak, que é um cara que trabalha com grafite aqui em Belo Horizonte, que ele é muito, muito bom. E aí a gente quer conversar de criatividade aberta. Olha, não foi fácil, eu não tô aqui nesse caminho dourado, sentando nesse trono dourado, fazendo cocô de diamante, porque a vida é maravilhosa, não. Então a gente quer tratar justamente quais que foram as dificuldades que a gente teve que passar no meio criativo para conseguir chegar onde tá, quais que foram os caminhos, quais eram as conexões que eu tive que fazer. Por isso que o evento chama The Creative Thinker, né? Que é criando conexões para você gerar resultado. Que é porque a gente quer colocar essas pessoas em contato umas com as outras, principalmente em Belo Horizonte, que é uma cidade extremamente mineira e tradicionalista, assim, de ir no mesmo restaurante sempre porque já conhece o dono, e aí o preço e aí tal, então a gente é muito difícil, assim, para abrir para as novas possibilidades. E aí a proposta desse evento era justamente tratar a criatividade como criatividade, sem mimizinho, sem maquiagem demais, sabe? Assim, é isso que eu tenho sentido ultimamente. Eu tenho sentido que a maquiagem tá muito cheia de... A criatividade tá muito cheia de maquiagem. Lexia mandou um beijo. E aí eu achei que isso começou a acontecer. E eu falei, não, será que isso mesmo tá acontecendo? Será que é uma impressão minha? Então eu vou tentar fazer alguma coisa, né, pra agregar todo mundo, assim. Então essa meio que é a proposta do nosso evento. Legal, bacana. Não, fiquei até sem voz. Queria tanto fazer uma palestra nesse evento. Ah, Vini, pois é, você foi pra Malásia? Eu não entendi. Vini furou, foi pra Malásia. Mas vamos focar na pauta aí. Dani, criatividade tem preço ou não tem preço? Então, eu acho, é um pouco como a gente tava conversando lá no Esquenta, né? As coisas que têm preço, o preço é assim, é o quanto você paga por aquilo, né? É uma coisa mais banal, digamos assim. E todo mundo tem que saber chegar ao seu preço, a gente já conversou sobre isso em outros programas e tal. Mas eu acho que quando a gente diz que ela não tem preço, eu diria que a criatividade tem um valor inestimável pro cliente, pros negócios e até mesmo pra humanidade. Assim, falando de um jeito completamente filosófico, ela é inestimável até pra humanidade como um todo. Porque a criatividade é aquilo que faz a gente fazer coisas diferentes. Fazendo coisas diferentes é que a gente progride, que chega a algum lugar. Eu viajo bastante, tá, gente? Então, o Henrique me falou da pauta, hoje de manhã eu fui correr, e aí eu tô correndo assim, eu tô pensando, viajando, falei, cara, o homem só chegou na Lua porque um dia a gente olhou pra Lua e parou de pensar na Lua como se fosse um queijo pendurado no céu, sei lá o que as pessoas achavam que era a Lua, que ficava lá, né? Sempre olhando, e passou a pensar naquilo como um destino de viagem. E aí, chegamos na Lua. A gente começa a ver as coisas, criatividade é ver as coisas de forma diferente, e aí traçar um caminho pra chegar, né, nessa visão diferente que você tem do mundo. E falando, aí voltando um pouco pro mundo real, pra não viajar tanto assim, em termos de negócio, o valor que a criatividade pode trazer pro negócio, é um diferencial enorme. É você estar um passo à frente do seu concorrente, é você ser diferente do seu concorrente, você ser mais autêntico, você ser mais interessante, e tudo isso por causa da criatividade, por você olhar pro seu mercado, ver o que todo mundo tá vendo, mas juntar de forma diferente, algo único. Eu vejo nesse sentido.
Pois é, uma coisa que eu vejo, assim, eu não sei se é um pouco disso que a Thalita vê, desse movimento do mercado em relação à criatividade, mas é que hoje em dia eu vejo que existe uma pressão em cima das pessoas e uma pressão em cima dos jovens para terem ideias geniais, para criarem o próximo Facebook, para criarem um Instagram, né, para terem uma vida extremamente relevante, para ter uma vida relevante, impactar a sociedade, tu precisa ser criativo. Então acho que vem daí dessa necessidade, desse movimento aí das startups do Vale do Silício e vários locais do mundo. Então eu acho que isso é um dos fatores que provoca um pouco isso, né? Não sei. Às vezes a gente tem uma impressão, quem é mais novo tá entrando no mercado, que a criatividade é isso, é meio estalar os dedos e o cara teve a ideia de genial, porque a gente sempre ouve a história final, né, do cara que criou o Facebook, do cara que fez isso, fez aquilo, que era genial e nossa, que teve uma ideia genial. E a gente, quando você começa a trabalhar de fato com criatividade, você sabe que não é assim. Você rala pra caramba, pra chegar numa ideia boa, você tem um monte de ideia ruim antes. Criatividade é um processo constante, que exige muita coragem, porque você tá criando alguma coisa e jogando pro mundo. E esse mundo vai receber, sabe-se lá de que forma. E é engraçado isso que tu falou, eu escutava muito em agência, assim, né? No início de carreira, tu acha que é muito, não, criatividade é coisa de pessoas inspiradas, as pessoas estão muito inspiradas, vou buscar inspiração aqui pra ser criativo. Quando tu começa a trabalhar, principalmente em agência de propaganda, assim, que tu tem que ter umas ideias legais de anúncios e outdoors e peças publicitárias, e tu começa a ver que tem, assim, até uma coisinha que os caras falam que criatividade é 90% transpiração e 10% inspiração, né? A inspiração é uma pequena parcela, tem que ficar ali em cima da ideia, ficar. E aí depois tu teve aquela ideia, tu pensa, caralho, isso aqui é muito óbvio, né? É simples, não sei o quê, como é que eu não pensei nisso antes? Então, cara, eu tava até pensando justamente nesse ponto, né? Da onde veio essa questão da criatividade? Eu acho que veio um pouquinho antes das startups. Começou realmente nas agências de publicidade, que veio do criativo, né? Porque o criativo é um cargo, né? Na agência, né? É o cara que fica isolado, é o cara que não pode ter estresse ao redor dele, o cara é o gênio, é o cara sozinho. Uma agência, ela é formada por 300 pessoas, mas tem o criativo. É sempre no singular, não são os criativos, não é o grupo, né? E eu acho isso é muito tóxico como um pensamento, né, em sociedade, né? Porque o pessoal acha, então, que você individualmente, quem tá começando, ou quem tá ao redor desse meio, e você sozinho, você tem que atingir aquele potencial de super-herói, né? Você tem que ser uma pessoa que vai andar na rua e você vai meditar e você vai ter uma epifania e pensar, nossa, já sei como resolver os problemas do mundo. Como se fosse assim, só que é o que as pessoas não percebem. E assim, eu tenho um momento que eu me sinto, meu ego vai lá em cima, eu acho que eu sou super-herói, mas no geral, deveria funcionar de uma maneira coletiva, né? É você com seu cliente, é você com a necessidade que você precisa, e a ideia é uma coisa coletiva, né? Ela se transforma, que nem o cara que lança um produto no mercado, só que nem o celular, a câmera de celular. O pessoal começou a filmar com o celular de pé. Isso não tá previsto, isso não era o que queriam, né? Aí o mercado começou a apitar até que chegar o Snapchat e abraçou de vez. Não, a gente vai ter filme vertical. Então, assim, mesmo a ideia mais criativa, ela tá propensa a sociedade transformar aquilo e usar do jeito certo. Não de nem do jeito certo, do jeito que ela quiser, assim, quando você bota um produto no mercado, você não tem controle sobre como as pessoas querem usar aquilo, né? E é muito o que você falou, a criatividade, ela é um processo colaborativo, essencialmente, porque, sinceramente, se você é uma pessoa mega criativa, genial, inteligente, você fica trancado no seu quarto tendo ideias geniais, me desculpa, mas você não vai chegar a lugar nenhum, a não ser que seu objetivo seja escrever o meu diário de ideias geniais, né? Porque elas só são legais, interessantes, se você levar elas pro mundo. Pra você levar elas pro mundo, você vai ter que, pelo menos, contar ela pra alguém, convencer alguém de que aquela é uma ideia genial, de que alguém vai ter que comprar aquela ideia junto com você e ir junto com você. Quando a gente fala de negócios, de freelancing, o seu cliente tem que comprar junto com você a sua ideia. Quando você vai oferecer uma marca, um plano de marketing, o que você quiser oferecer, o seu cliente tem que comprar com você junto com essa ideia, tem que participar desse processo junto com você. Nunca é uma coisa individual, é uma coisa extremamente coletiva. Tem até uma coisa interessante que se fala que dificilmente, sabe às vezes as pessoas, quando a gente tá conversando no bar, falam, putz, eu tive uma ideia genial que é fazer isso assim, assim, tal. Normalmente, essas ideias geniais, elas nunca acontecem sozinhas no mundo. Quando começa a pipocar uma coisa, sei lá, começou
alguém lançou frozen yogurt. Essa pessoa provavelmente não lançou isso sozinha. De repente você vai ver que tem outra pessoa num outro canto no mundo, ou numa outra cidade, que também já estava pensando naquilo e fazendo uma coisa parecida. Porque essas ideias vêm de influências e coisas que a gente está vendo na sociedade, né, todos nós, e elas vão pipocando na cabeça de várias pessoas, né? Então, não existe essa coisa da minha ideia genial, né? Ela é um processo realmente muito coletivo e muito influenciado pelo meio em que a gente vive. Mas o glamour que as agências que criaram é que torna esse nosso papo, né? Que é justamente disso, de criar o super-herói, de vender aí vamos criar um prêmio. Geralmente o prêmio também, ele evidencia muito mais o diretor de criação, mas o resto que tá abaixo, às vezes nem viu a cor do prêmio, nem, sabe? A pessoa quase não se sente parte daquilo, por mais que ela tenha contribuído, né? Então, assim, eu acho que é justamente isso, é o ambiente que foi criado que tornou tudo isso, que nem essa questão de empreendedorismo, né? Esse super-herói não existe. Exatamente. Assim, tem o cara que tem as ideias incríveis e tal? Tem, por quê? Porque ele teve um processo de autoconhecimento muito grande e ele sabe como que ele funciona. Ele sabe o melhor horário que ele funciona, ele sabe como que ele cria, porque cada pessoa cria de uma forma. Eu crio de um jeito, a Dani cria de outro, e não tô falando de estilo gráfico, visual, mas é como funciona, que nem eu, sei lá, eu preciso muito buscar referência, eu fico muito mais tempo buscando referência do que pegando papel em branco e assim, vou criar algo do nada. Eu preciso muito ver o que tá acontecendo, eu preciso muito de referência. Mas tem quem consiga, simplesmente pelo que absorve no dia a dia dela, já ter essa resposta rápida. Esse cara que é o super-herói, ele é só um cara que tem um autoconhecimento muito grande. Eu só queria pegar um gancho ali, uma coisa que o Vini falou, que eu acho que é interessante, que às vezes as pessoas acham que a criatividade só... eu tive a ideia. Não, a ideia é que é legal, não sei o que. Tanto que agora a gente vê muito assim, é engraçado que tinha uma época, agora até parou um pouco, mas no ano passado ainda e no ano anterior eu recebia muitos e-mails de cliente que tinham tido uma ideia de startup e precisavam de um parceiro para desenvolver. E o cara não se sentia nem muito à vontade na reunião de briefing para me contar qual que era a ideia, porque ele achava que eu ia roubar a ideia dele. Nossa, total. Ele achava, eu não sei, eu tô meio assim até de te contar, cara, porque, né, vai que daqui a pouco tu faz. Eu falei, cara, fica tranquilo. Eu não suporto isso. Isso tem muito, cara. Muita gente acha, nossa, eu tive uma ideia genial. Cara, só que uma ideia genial, se tu não colocar ela em execução, ela não é uma ideia genial. Ela é apenas uma ideia, né? Exatamente. E a galera acha que ter ideias é que é o supimpa. Claro, tu ser criativo é muito bom, só que tu tem que executar. A execução é uma parte muito importante desse processo todo. Então, pegando o gancho com o que o Vini falou, vai lá o diretor de criação, o criativo da agência ganhar o prêmio, só que embaixo dele, ou nem vou colocar embaixo, mas ao lado, né, uma estrutura mais horizontal, tem uma equipe ali ajudando ele a fazer. Tem um cara para fazer um layout legal para aquela ideia, tem uma pessoa para fazer um texto, tem um cara que planejou aquilo ali, tem um atendimento que soube colher o briefing, fazer o jogo de cintura com o cliente. Tem um mídia que colocou no lugar certo, tem né? Tem mídia, né? Isso aí é uma... Para que uma ideia seja considerada genial, tem várias pessoas que metem a mão ali, né? A execução é muito importante. Até no nosso papo aqui de freelancer, cara, o cliente é fundamental, cara, pra sua ideia não ir pra fora, porque ele pode chegar e falar assim, não, desculpa, o meu público não vai entender isso, o meu público não consome dessa maneira. E aí vai da coragem, né, que a Dani comentou também, sobre ter coragem de arriscar, mas também tem do cliente também te ajudar a ideia a funcionar, né? Que é uma grande ideia que não tem eficácia, né, ela é uma péssima ideia. Então quando você é freelancer, né, a gente não tem essa grande equipe de uma agência, de um estúdio muito grande, né, mas a gente tem as pessoas do próprio cliente, né, toda a equipe do cliente e a sua agência, vamos dizer assim, né, e eles fazem parte da criatividade daquele projeto, né, às vezes eles vão contribuir mais, às vezes vão contribuir menos, às vezes vão ficar omissos e vão só esperar uma resposta sua, mas de qualquer forma, que nem eu falei, é um processo coletivo, nem que seja entre você e o consumidor final, né. Muito bem. Esse peso, né, que colocaram em cima da criatividade, que você precisa ser isso, precisa ser aquilo, eu acho que vai maquiando a coisa e levando a coisa pro lado errado, né? Então tem muitas coisas que a gente precisa pontuar antes de levantar e colocar em consideração o que é ser criativo, como trabalhar a criatividade. É complicado, esse assunto é polêmico. A Elizabeth Gilbert, não sei se vocês vão reconhecer o nome, mas ela é a escritora do livro Amar, Comer e Rezar. Você sabe, né, Thalita, quem é? Comer, Rezar e Amar? Foi um sucesso. Eu troquei a ordem, né? É Eat, Love and Pray. É Comer, Rezar e Amar. É isso. Ela tem um TED Talk que ela fala sobre criatividade. Eu vou fazer um dia um podcast só assim, TED Talks que a Dani indica, tá? Dani indica. Vou fazer um quadro final aqui especial.
que ela falou isso de um jeito muito interessante sobre a criatividade. Quando que surgiu essa ideia do artista, que ele sofre pela criatividade dele, ele tem relacionamentos sempre perturbados, ele é uma pessoa perturbada, ele precisa criar para ele conseguir viver. Tem esse estereótipo, né? Existe essa coisa. Ela identificou isso, não sei se ela leu alguma coisa, mas ela disse que isso vem da Renascença, um momento Total. da história em que você colocou o homem no centro da história, né? Você passou a deixar, não era mais centrado em Deus, passou a ser centrado na Renascença. Ela resolveu olhar antes disso para ver o que as pessoas faziam antes com a criatividade, né? Antes da Renascença. E aí na Grécia e na Roma antiga, as pessoas acreditavam que a criatividade ou a genialidade era tipo um gênio mesmo. O gênio não era essa pessoa. O gênio era, sei lá, um espírito que baixava no cara e ele conseguia produzir alguma coisa, né? Ela diz que... E aí ela comenta bem como ela acha que essa crença é libertadora. E não tô falando aqui pra gente acreditar em fadas, em gênios, nem nada. Mas é interessante você pensar na criatividade, perceber a criatividade talvez como algo externo a você. E ela dá uns exemplos muito, muito geniais, que são engraçados até. Ela fala de um cantor chamado Tom Waits, que, sinceramente, eu não sei quem é, mas acho que é um cantor americano, e ela falou que ele é meio estereótipo dessa coisa do criador sofrido, né? Do criador torturado. E ele falou que conforme ele foi envelhecendo, foi ganhando experiência, coisa da maturidade que a gente foi falando também, ele passou a lidar melhor com essa coisa do processo criativo dele. E ela conta uma história que é muito engraçada, que ele estaria dirigindo, né, um dia, e aí, de repente, na cabeça dele pipocou um trecho de uma música, assim. Por algum motivo, bateu aquela inspiração, assim, pipocou um trecho de uma música, ele falou, putz! Em tempos anteriores, quando ele era mais novo, ele começaria uma angústia e uma ansiedade, falar, cara, eu tenho que escrever essa música, gente, eu tenho que botar essa música no papel, o que eu faço? Só que ele estava dirigindo. Mas agora, com mais experiência, ele pegou, olhou pro céu e falou, olha só, você não tá vendo que eu tô dirigindo? Eu não posso escrever uma música agora. Se você é uma música que quer existir, você, por favor, venha em outra hora. Senão vai incomodar outro. E assim, é muito genial, porque... E aí ela conclui de uma forma legal, que é o seguinte, que ela diz que ela, quando estava escrevendo Eat, Love and Pray, que ela teve um momento desse também, que ela estava lá escrevendo e falou, cara, e se esse livro que eu tô escrevendo for uma droga? For muito ruim. O que acontece? Aí ela resolveu, se virou pro canto da sala e falou, olha, eu só quero aqui deixar registrado que eu apareci pra minha parte do trabalho. Eu sentei aqui todo dia e eu escrevi. Se você, o gênio incrível, não quiser vir aqui e fazer a sua parte e tornar esse trabalho legal e criativo, problema seu. Eu apareci. Eu fiz isso aqui todo dia. E, na verdade, é meio maluco, né? Mas é também um jeito de se libertar dessa obrigação de que você tem que ser... Meu Deus, eu tenho que ser genial. É muito... Eu já trabalhei em agência. Às vezes a gente você chega na agência com essa impressão, tipo assim, cara, eu tenho que ter uma ideia genial pra vender cliente. E é uma pressão que você coloca em cima de si que, na verdade, bloqueia a criatividade. Né? Só complementando, ela escreveu um livro sobre isso, chama Grande Magia. Ah, legal, de repente por isso que ela fez o TED Talk. Eu não sei se foi antes ou se foi depois, sei que minha esposa leu. Porque ela também comenta que muita gente falava pra ela, tipo assim, depois do Eat, Love and Pray, foi o grande sucesso, as pessoas chegavam pra ela e falavam, o que você vai fazer agora com esse seu grande sucesso? Você não tem medo que nunca mais você vai produzir algo tão bom? Tenho, né? Mas assim, e daí? Eu tô aqui, né? Tô aparecendo todo dia. Eu gosto de escrever, eu quero escrever, é o que eu vou fazer. Se alguma coisa vai ser tão boa assim, não sei, mas é isso que eu vou fazer. E tirar um pouco o peso dessas costas de ser genial, de ser criativo, né? Comparecer e fazer o trabalho. Mas eu acho que esse peso e essa pressão, ela só vem pela competição. Porque sozinho, a pessoa não se... É aquela coisa do atleta também, né? O atleta, ele só bate um recorde porque alguém chegou à frente dele. Então, ele vai estar sempre se esforçando ao próximo recorde. O cara olha pro lado e viu que alguém fez o Facebook e fala assim, puta, e eu fiz um blog. É bem a questão da competição que gera essa pressão. E aí o cara não se permite ao tal do ócio criativo, né? O cara não se permite viver a vida e deixar que algo aconteça. Né? Porque, tá bom, levando em consideração com um job, mas... emergencial, vamos dizer assim, ok. Só que tem momentos criativos que aparecem todo dia durante o nosso percurso, como uma corrida, que a Dani faz, né? Até eu escrevi um post que eu convidei o Henrique, a Dani, né? O Walter também tá lá, comentando sobre o que fazem para se manter criativos, que é isso, você, o que você faz que não é trabalhar, que te mantém criativo, que te mantém com a cabeça limpa, para nada te atrapalhar, né? Que é o autoconhecimento, né? Eu vi um filme esse final de semana, O Gênio Indomável, sabe? Aquele antigo com sim, é muito Matt legal. Damon e o Robin Williams. Vocês já viram? Eu vi isso.
Eu ainda não vi, tô Eu devendo, nunca preciso vi. assistir esse filme. Vejam que vale. E aí ele comenta justamente isso, assim, dando um plot do filme, né? É o cara, que ele é um gênio, sim, cara, é muito inteligente e tal, e a pressão nele, dele ter que ser uma coisa que as pessoas impõem, e em um momento ele leva numa reflexão, e ele faz um comentário que eu achei muito pertinente, ele fala assim, qual que é o problema de eu querer ser pedreiro o resto da minha vida? Pedreiro é uma profissão super digna, eu tô construindo casa para as pessoas morarem. E aí é um diálogo que ele tá tendo com um psicólogo, que é interpretado pelo Robin Williams. Saudade, hashtag saudade. Tipo assim, e o psicólogo fala, não tem problema nenhum você querer ser pedreiro. Inclusive, meu pai era pedreiro. Só que você tem uma oportunidade de ser era na área de exatas e tal. Então, eu só acho o seguinte, não se force, né, a ser uma coisa, um ditado, que é essa coisa que o Henrique comentou, essa pressão de tipo, agora é startup, todo mundo tem que ter startup, todo mundo tem que sair da faculdade com uma ideia brilhante, e aí eu acho que eu tava escutando no podcast do B9, e aí eles comentaram justamente isso, assim, ele falou, o professor dando uma aula, e falando que todo mundo tinha uma obrigação de sair e ter uma startup, e aí um dos alunos falou assim, ué, professor, então cadê a sua? Tipo assim, Toma! Boa, hein? Boa. do tipo assim, uai, professor, você tá me ensinando a fazer uma coisa que você não faz. Não é assim que a coisa funciona, sabe? Pelo amor de Deus. Enfim. As pessoas têm que encontrar os seus caminhos. E isso É. faz parte da criatividade também. Exatamente. Ela não é. Acho que é legal também a gente diferenciar a criatividade. Ela não é necessariamente uma coisa só só quem é designer, só quem é publicitário. A criatividade ela pode estar em todas as áreas da sua vida. Eu, com os meus filhos, tem momentos em que eu tenho que ser muito criativa para resolver os problemas, né? E a criatividade pode ser uma forma de você achar o seu caminho. Pode ser startup, se esse é o seu caminho, tá ótimo, vai atrás. Mas se não é isso que você tá sentindo, que você não tá ali naquele lugar, né? Não vai, encontra um outro. Existem milhares de caminhos, sabe? Você pode encontrar o que você quiser, usando essa criatividade do jeito que você quiser. Eu vi também um cara que ele é engenheiro. Era um cara, eu acho que ele tem uma escola, tipo uma escola de criatividade, e ele conta essa história. Um cara que era engenheiro. Ninguém acha que engenheiro é uma profissão criativa, né? Todo mundo acha que é uma profissão muito, muito careta, né? Cálculos e aquelas coisas. Ele construiu uma ressonância magnética. E ele descobriu que 80% das crianças que tinham que passar pelo processo lá do exame tinham que ser sedadas. E ele ficou muito, muito triste com isso. Triste de pensar que as crianças tinham que ser sedadas para passar por aquele exame, porque era uma experiência assustadora para ela. E aí esse cara, que era engenheiro, que ninguém acha que é uma profissão criativa, ele foi lá e repensou completamente a máquina de ressonância. Então, ele pintou fizeram como se fosse um navio pirata, e aí treinou a equipe com pessoas contadoras de história, né, pessoas que entendem de psicologia infantil, para falar com as crianças, falam, não, você vai entrar num navio pirata, mas você tem que ficar muito, muito quietinho para os piratas não te verem. E com isso, ele diminuiu a necessidade de sedar as crianças de 80% para 10% das crianças. A criatividade, ela tá onde você quiser. Na verdade, é só o fato de você achar um problema. Ele, por exemplo, ele ficou muito tocado de imaginar as crianças sendo dopadas para fazer o exame, né? Exames que elas precisavam fazer. E por causa disso, ele encontrou um caminho diferente, não. E tem que existir uma forma desses exames ser mais legal para essas crianças. E ele encontrou esse caminho, do jeito dele, né? Sendo um engenheiro e tal. Encontrou. E os resultados que isso gerou, já que a gente tá falando aqui de criatividade não tem preço, não sei quais foram os valores desse projeto, mas imagino que para fazer essa máquina, todo o treinamento teve um custo para o hospital. Mas olha o valor que gerou para esse hospital. Reduzir de 80% para 10% de crianças que precisam ser dopadas, você melhora o atendimento ao seu paciente, você reduziu custos, porque você não precisa chamar o anestesiologista toda hora, porque é um processo complicado, você dá anestesia numa criança, né? Não é uma coisa simples. Tá usando menos drogas, você deixa os pais mais felizes. Um valor gigantesco que ele gerou para esse hospital. Né? É justamente questão do preço, né? Não tem preço, é valor. Não tem preço, tem valor enorme. Isso me lembrou aquele filme do Will Smith, né? Acho que é A Procura da Felicidade. Sim, com o filho dele. Aham. Que eles estão morando na rua, mas o Will Smith faz de tudo, começa a contar várias histórias, né? Pro gurizinho não ter medo e se sentir à vontade com aquela situação que eles estavam, né? Usou bastante a criatividade, o tio Will Smith naquele filme, que aliás eu acho que é um dos meus filmes preferidos também, assim, porque, nossa... Tem também um que é
vida é isso mesmo. bela, é verdade. A vida é bela também é assim. Acho que até isso tem um paralelo, voltando para aquela pressão precisamos resolver algo de uma forma criativa, né? Essa pressão. Talvez seja no momento de pressão que a gente tenha soluções criativas. A gente está contra a parede, a gente não tem nenhum caminho, a gente tem poucas ferramentas, aí a gente tem que usar tudo que a gente tem para resolver um problema. Aí eu acredito um pouco nessa diferença dessas pessoas que são diferentes. São pessoas que têm um pouco mais de percepção do que fazer, elas são mais sonhadoras, ou elas têm algo a mais que talvez não tô falando que ninguém tem, mas são pessoas que têm um pouquinho a mais que outras. Nesses momentos, sim. Mas em situações normais do dia a dia, eu acho que todo mundo é capaz de ter esses momentos criativos. Contanto que se permita ser criativo. Aí tu pegou um ponto importante, que eu já queria pincelar isso aí antes, a gente começou a se distanciar um pouco. Antes o Vini comentou que ele escreveu um artigo lá no Chocolat Design, a nossa produção trabalhou muito bem e ela colheu aqui o nome do artigo é Como Se Manter Criativo. Para quem quiser acessar, tá lá no chocolatdesign.com/como se manter criativo. As palavras são separadas por traço, mas a gente coloca também na descrição do post aqui. E eu queria te perguntar, Vini, o que tu aprendeu, cara, escrevendo esse artigo aí? O que tu viu ali? Porque tu pegou o relato de 13 profissionais, né? Cara, o mais legal de ter tantas visões diferentes, cara, é justamente saber que não existe uma regra. Então não adianta você ir numa palestra ou ir num evento ou você ler a respeito de como que as pessoas fazem para se manter criativas, cara, porque aquilo pode funcionar para aquele indivíduo. Então, pra Dani vai fazer bem ela correr, mas para mim pode ser muito cansativo e eu ficar cansado, sei lá, não sei. Mas, sei lá, quer ter uma coisa engraçada, ou volta a tomar banho, como é que é? Ele fez um lance de tomar banho no escuro. Tomar banho no escuro, muito bom. Entendeu? Pra ter uma percepção diferente. Então, cara, o legal é que é único. A gente pode tentar, a gente pode provar do caminho de outros. A gente pode, todo mundo falando que meditação abre a mente, clareia as coisas e tal. Pô, legal, vou tentar. Mas se não funcionou, cara, você tem que procurar o que funciona pra você. Voltando, vou ser repetitivo. Mas criatividade e autoconhecimento, cara. Puta, é você saber o que funciona com você, cara. E isso, cara, dá um resultado incrível. Dá alguns exemplos do que saiu aí nesse teu artigo, porque eu imagino que tem muito estudante, galera que está começando agora, que está ouvindo a gente, e existe uma máxima aí, que até eu já digo aqui que é uma máxima que eu discordo, que na sociedade normalmente as pessoas dizem assim, não, aquele lá é criativo, não, aquela pessoa não é criativa, mas eu não sou criativo. E eu acho que qualquer pessoa pode se tornar criativa. Talvez ela não esteja num período da vida criativo, talvez ela esteja passando por muita pressão ou tá triste por alguma razão, mas eu acho que todo mundo é criativo e a criatividade só depende do repertório que tu colhe. Eu acho que qualquer criança de uns 2 anos com um pedaço de papel e giz de cera, cara, é criativa. Toda criança é. Toda criança vai começar a rabiscar e elas vão ter resultados bem diferentes, baseados no que elas já viram dos brinquedos ou na TV, ou cachorro, família. É criativo. A gente nasce criativo. A gente nasce, só que a gente vai começando a ter amarras, vai começando a ficar travado, a gente vai começando a tomar choques na nossa vida. Então você faz alguma coisa. Eu ia falar que isso de crianças é interessante porque o que acontece é que a sociedade começa a cortar a nossa criatividade. É muito comum, assim, a escola, às vezes os pais, às vezes a família, porque a criança, isso você falou, a criança pega um lápis e começa a rabiscar, e ela vai rabiscar umas coisas totalmente doidas, que, vamos dizer assim, eu como adulto olho e falo, não faz sentido, né? Só que se você diz isso pra criança, tipo, mas olha só, o céu não é laranja, por que você pintou o céu laranja? Eu tô tolindo a criatividade dela, porque ela tá ali imaginando um mundo onde o céu é laranja. Por que não pode ser? Quem foi que disse que o céu não pode ser laranja? Muitos processos que a gente tem hoje vão tolhindo a criatividade da criança e ela começa a chegar numa idade, na adolescência, na idade adulta, acreditando que ela não é capaz de criar, mas, assim, não é verdade. E a gente tem que aprender também a soltar essas nossas amarras. As pessoas que disseram pra gente um dia, tipo assim, não, mas você não pode fazer isso. Não, isso não se desenha assim. Você tem que se desamarrar disso, né? Que é a questão do autoconhecimento. Você só vai conseguir se soltar disso com o autoconhecimento. Na minha opinião, é aí que começa a maquiar muito a criatividade, sabe? Tipo, eu sim acredito que todo mundo pode ser criativo, todo mundo até deveria ser criativo, porque eu acho que a criatividade é o que abre. É tipo como se fosse um tanto de cadeado na sua cabeça,
sabe? E aí às vezes eu sinto que a criatividade vai soltando, assim, esses cadeadinhos. Só que eu começo a me preocupar quando as pessoas começam a colocar a criatividade demais como uma necessidade da pessoa. Tipo assim, é igual isso do gênio domar. Você precisa, velho, se você não quiser ser criativo, você não vai ser criativo. Ponto. Se você quer ser criativo, você vai ser criativo. E aí tem as empresas que o quê? Começam a vender a criatividade. E vender criatividade de um jeito que eu acho errado. Tem empresas aqui em Belo Horizonte, que eu não vou citar o nome porque eu tô com medo de começar a levar uns processos. Tipo assim, eles vendem cursos de criatividade, economia criativa e coisas do tipo. E aí eu tenho feedback das pessoas que têm participado desses cursos. Vocês vão aprender, vocês vão contar um pro outro um segredo muito íntimo um do outro. A pauta que eu tô tendo, assim, do que as pessoas estão aprendendo no curso, eu tô olhando e falo assim, não tô acreditando. E não é um curso barato, sabe? Não é um curso que, tipo, você fala assim, não é? É mais de R$1.000 esse curso, pra vocês terem ideia. Então, assim, ok, vamos soltar a criatividade pra gente ser criativo? Vamos. Mas peraí, não vamos maquiar a criatividade pra colocar ela como objeto de venda, porque não é assim que se vende criatividade, na minha opinião. Ela não pode ser commodity, né? Criatividade não é commodity. Exatamente. Então, assim, acho extremamente complicado. Eu até não sei, eu não julgo a efetividade porque eu nunca fiz, mas tem uma galera que é bem hater de alguns cursos, assim, de criatividade. Eu não sei o quanto isso realmente agrega, né? Porque se tem uma pessoa que ela tem um perfil que ela é mais voltada para tarefas burocráticas, e aí essa pessoa tá acreditando que ela vai numa escola dessa e vai sair transformado e vai ser o criativo do ano, no ano que vem, acho que isso aí não vai acontecer. Exatamente, é justamente nesse sentido que eu gosto, assim, que legal que as pessoas estão aprendendo que criatividade é uma ferramenta de se fazer negócios. Mas espera, não vamos gourmetizar a porra da parada? Era isso que a gente tava falando em off. Eu acho que é o seguinte, pecou em um momento anterior da criação da escola criativa. É assim, quem são os criativos que você quer atingir? Porque tem criativos que são empresários, criam negócios, né, e aí a partir desses negócios criativos eles fazem o dinheiro. Só que existem criativos que são mais técnicos, então eles colocam a mão na massa. E eu acho que faltou o foco nessa hora, de falar assim, esse criativo vai fazer isso, esse criativo vai fazer isso. Eu sou uma pessoa que tudo que eu falo eu pago língua. Então eu acredito que eu futuramente vá fazer um curso desse, pra não ser um hater que fala por falar. Só que, ao meu ver, como isso está sendo divulgado como propaganda e eu tô sendo impactada por isso, eu vejo esse tipo de situação, que é uma coisa muito cara, que às vezes não atende a expectativa das pessoas, que aconteceu com o nosso jovem lá que fez o comentário. Tem muita pessoa que tá saindo desanimada e isso perde as oportunidades de quem tá fazendo um bom negócio se destacar. Tem muito evento legal aqui em BH que é tipo R$30 pra você entrar. E você aprende muito, você aprende, você sai com conteúdo, você sai com network, e aí vem empresas grandes, fazem coisas megalomaníacas, pirueta pra cima e pra baixo, AB Hadouken, e que a pessoa sai tipo, poxa, e aí as pessoas deixam de acreditar. É nesse ponto que eu fico com medo do que vai generalizar a criatividade, entende? Eu acho que assim, o que acontece, de uma forma criativa, alguém pensou assim, vamos produzir um curso interessante. Então, esse curso que você comentou, ele nada mais é do que eu acho, eu inventei esse nome, mas eu acho que são cursos com storytelling. As pessoas contam uma historinha que tem um começo, meio, fim, até chegar nesse processo da pessoa se soltar e tal. Eu também não sou muito aberto a isso, a não ser que isso esteja claro, que o objetivo do curso é esse, é você ir lá infantilizar um pouco a sua vida, no sentido bom da coisa, não no sentido ruim. Se isso for claro, que nem, por exemplo, tem um tipo de um guru, acho que é o Osho, um guru maravilhoso, que antes de você começar a fazer as coisas que ele faz, que são muito malucas, tipo, todo mundo dança, grita e faz um monte de uma coisa bem ridícula na frente de todo mundo, porque a partir daquele momento você rompeu uma barreira e aí você tá solto pra fazer outras atividades. Então, se for nesse sentido, você se libertar de amarras e tal, eu até aceito. Sim. O problema é que eles são vendidos como mastermind. Exatamente. Eles não são vendidos como atividades extras para você relaxar e você ter um ócio e tal. Como, vamos dizer assim, um spa de criatividade. Um spa para você relaxar. Não, eles são vendidos como mastermind. Tem cursos de performance. Então, sim, você vai se encher de café pela manhã, você vai fazer jejum, você vai fazer não sei o quê, porque isso vai te deixar mais alerta, você vai ficar pronto para ser criativo. Então, tem que tomar muito cuidado com esses cursos e com
com essas coisas, assim, porque, como eu falei, cada coisa funciona e reage de um jeito diferente com cada um. Puta, café, cara, café me faz mal, cara, eu não sou o cara do café, cara, entendeu? Então, cada um, e tomar cuidado com esses cursos, porque são Sim. só historinhas, né? Exatamente, Vini. Eu concordo demais. É justamente isso, nesse ponto que você colocou. Eu tenho estudado muito coisas de storytelling e eu tenho gostado muito porque eu estou tentando cada vez mais aplicar isso dentro do meu design, dentro das minhas marcas, assim. É um desafio bem legal. Só que eu vejo isso acontecendo nesse sentido. E aí eu vejo que existe essa carência que o Henrique pontuou no começo, que é você precisa ser criativo, você precisa. Com exatamente isso que você falou. Vai vender, vai ser o cara do café e pronto, você tem um curso pronto para esse tipo de carência, só que eu não entendo isso como um agregador. Eu posso estar errada, e eu com certeza devo estar errada, porque eu não devo estar entendendo a mensagem certa, ou sei lá se eu estou errada também, eu posso estar certa, sei lá. O que o Vini falou, eu acho que o problema desses cursos que a gente está falando, que aí vai de conta o que a gente está falando aqui, é que eles, na verdade, tem meio essa impressão de vender uma forma, né? Que o Vini falou, sei lá, você toma café, você conta um segredo para alguém, você faz isso, aí você vai ficar criativo. Não é isso. Contar um segredo íntimo para alguém, talvez você até consiga aí passar por algum medo seu, sei lá, né? De onde é que veio essa metodologia, assim. Sim, Mas não conhece também a metodologia, né? Não vende como... Porque eu acho que não é se tornar criativo. Eu acho que todo curso de autoconhecimento, ele é muito válido e ele sempre vai ser essa coisa um pouco, né? Contar, onde você vai encontrar um segredo íntimo para alguém. É uma coisa que você tem que estar disposto a comprar. Eu não curto isso em cursos. Mas você tem que saber que é um curso de autoconhecimento. Então vende como isso, sabe? Porque o curso de autoconhecimento, a pessoa tem que estar disposta a se conhecer. Não adianta achar que ela vai pagar uma grana, entrar num curso e sair criativa, porque não é assim. Você conseguiu entender por que você não é criativo? Você conseguiu entender o que é criatividade? Sabe? Você tá entendendo o que tá acontecendo com você? Eu entendo o seu ponto. Eu acho que precisa ter uma visão crítica sobre o assunto. Porque criatividade não é e nunca vai ser commodity, porque commodity é o oposto do que é a criatividade. Se não faz parte, deveria fazer da vida de todo freelancer, né? Tá sempre em busca de conhecimento. E isso acaba fazendo com que o freelancer seja uma isca fácil para esses cursos, né? Então, a gente, por estar sempre querendo aprimorar, por a gente não ter um convívio social dentro de um ambiente que está crescendo também, e então a gente está sempre querendo fazer um curso. Então, a gente vira isca desses cursos de que, tem uma solução milagrosa, ou então, parece que quanto maior o valor do curso, mais as pessoas querem comprar. Então, curso de 30, deve ser uma merda esse curso, não vou fazer não. Vou fazer o de 5 mil. E nada contra de quem faz. Ótimo quem faça. Aproveite. Só saiba o que você está comprando, entendeu? Acho que é isso que é o principal. Você está comprando o quê? Um curso que vai te mostrar processos criativos? É um curso que vai te dar autoconhecimento? É um curso, entendeu? Acho que você tem que saber o que você está comprando. É muito bom, cara. Eu acho que essa questão do curso, né, que a gente está falando, curso de criatividade, tem várias escolas agora no Brasil inteiro, né, que estão entrando nessa onda de pessoas que saíram de agência de propaganda e meio que dão cursos caros, né, cursos em torno de R$3.000, R$3.500 e tal. Mas eu acho que esses cursos, eu não tô julgando se são bons ou ruins, eu nunca fiz, deixo claro. Tenho amigos que fizeram e tipo assim, porra, explodiu a cabeça dos caras, mudaram da água pro vinho, e teve gente que fiz e tipo achei uma merda. Então tu nunca vai agradar todo mundo. Mas eu vejo que pra gurizada nova que tá buscando emprego ainda, não falando necessariamente agora de quem é freelancer, mas a galera que quer entrar no mercado de trabalho, tu vai lá e tu faz um curso desses de R$3.500 numa instituição que ela é reconhecida pelos criativos, pra quem tá tentando buscar um emprego numa agência de propaganda, no escritório de design, o recrutador vai ver, não, esse cara fez esse curso, essa menina fez esse curso aqui, então já vira um filtro, vira uma espécie de pedigree, e isso reduz a rotatividade, né? Lá o recrutador, ele não quer que o cara entre e uma semana depois ele veja, porra, esse cara não tá ligado como é o processo aqui dentro do escritório, aqui dentro da agência, vou ter que mandar embora e chamar outro. E se tu pega um cara que já fez um curso de criatividade, daqui a pouco esse cara já tá mais propenso a entender os processos, como que funciona, como que tu vai aplicar a tua criatividade no dia a dia de uma agência. Claro que isso varia de curso para curso. Aqui a gente tá falando, talvez a Tatá esteja falando de um curso, eu tô falando de outro, o Vini tá falando de outro, porque são milhões de cursos que tem por aí, tem curso online, tem curso presencial, e as metodologias são as mais variadas possíveis, né? Só que eu queria dizer isso, assim, eu acho que esses cursos, claro, são caríssimos, eu acho que quem tem condições de fazer, tá sobrando dinheiro, pode ir lá fazer, cara, eu acho que mal não vai fazer, só que depende a expectativa
criativa que tu tem, né? Porque acho que cada pessoa tem uma essência, ela tem um DNA. E se tu tá daqui a pouco... E outra, cara, criatividade. É um assunto muito extenso, né? Tipo, criatividade pra quê? Pode ser criativo lavando a louça, sabe? Sim. Tu pode ser criativo ali pra resolver um anúncio, tu pode ser criativo pra escolher um caminho pra chegar do ponto A ao ponto B, sabe? Sim. Ao meu ver, todo mundo é criativo. Só que tem aquelas pessoas que conseguem trabalhar o seu processo criativo, digamos assim, pra chegar numa solução de uma maneira mais simples, mais eficaz, digamos assim, né? Tem pessoas que conseguem ser mais produtivas de forma criativa. Você passa a entender muito o seu processo criativo e consegue ser produtivo com criatividade. Exatamente, né? É isso aí. Resumiu muito bem. Sim, eu tô babando aqui, brigando e tudo, mas eu entendo que existe um público para cada tipo de curso. Eu só acho que é precipitado a pessoa julgar profissional porque ele fez curso em instituição X, instituição Y, e colocar isso como critério para rotular a criatividade. É que assim, o que acontece? Eu me lembro quando eu era recrutador, né? Quando eu tive o meu escritório de comunicação. A gente abriu uma vaga de estágio, nossa, a gente recebia, sei lá, 50 currículos, 100 currículos, sabe? E é difícil de filtrar. E aí quem recrutava era a gente mesmo, e fazendo as tarefas do dia a dia. Como é que vai parar para 50, 100 currículos? É muito difícil. Então eu entendo o que essas pessoas fazem. Elas vão lá, fulaninho já fez esse curso, pô, esse aqui é um cara diferenciado. Vai muito rápido, tu filtra muito rápido, porque tu não tem condições de conversar com 100 pessoas. E aí tu já pensa, porra, esse cara tu tá reduzindo o teu erro na contratação, sabe? A gente também tá dizendo que só quem tem grana pra fazer 3 pau e 500 vai entrar no mercado de trabalho. E aí é foda, né? Exatamente, é nesse ponto que eu queria tocar. Elitista total, que é uma merda, né? E aí como é que você elitiza a criatividade? Entende? Tipo assim, você não pode... Não elitiza, por favor, né? Exatamente. Elitiza, por favor. Não privatizem a criatividade. Exato. Não vamos privatizar. Mas eu acho que a criatividade que a gente tá andando um pouco meio, acho que em círculo nisso, que, cara, todo mundo tem. E esses cursos, ele pode dar uma força ali, entendeu? Eu acho que dá uma ajuda, abre um caminho, mostra novas opções, mas no fundo, cara, a criatividade, ela tá em tudo do seu dia a dia, que nem o Henrique falou, lavando a louça, cara. Então, eu acho que esses cursos e tudo mais que a gente tá dando essa volta nisso, é tomar cuidado com o que você está comprando. Não compra porque é modinha, né? Compra porque você se identificou. Se você olhou lá, se identificou com o professor, se identificou com o conteúdo que está escrito, se identificou com a escola, sei lá, compra. Se você acha que vale para você, compra. Mas porque você se identificou, não porque é moda, né? Eu fiz um curso, posso falar aqui, Henrique? Pode, cara, fica à vontade. Depois a gente manda o boleto lá pros caras. Não, se você quiser, você corta depois. Eu fiz um curso na Escola Cuca, cara, do Ricardo Figueira, cara, e, foi incrível pra mim, cara. Não foi assim, nossa, abriu minha cabeça, eu sou outra pessoa. Cara, mas eu vi um processo criativo de uma nova forma. Cara, ele vendia a criatividade de uma maneira que, assim, ele trabalha em Londres, com publicidade, mas ele falou assim, pô, quanto menos você gastar numa campanha, melhor. Então, assim, pô, se a sua ideia for boa mesmo, ela vai se espalhar sozinha. Se a sua ideia for boa mesmo, sabe, você não precisa gastar dinheiro para que ela seja uma ideia incrível. Porque a ideia já é suficiente. Eu acho que essa é a diferença entre ser criativo e ter ideias. Acho que é diferente isso. As ideias precisam ser aplicáveis, né? Exatamente. Sim. Elas precisam ir pro mundo e sobreviver, senão elas morrem. Aqui em BH tem um bairro que chama São Pedro. É porque, assim, aqui em Belo Horizonte é muito engraçado. Tem uns bairros que são, assim, igual Santa Teresa é um bairro mais antigo de Belo Horizonte, que tem umas casinhas fofas antigas e uns bares bem tradicionais. Então é um outro movimento, assim. Aí você vai pro Baixo Centro, que rola um outro tipo de galera, uma galera mais, tipo, de boa, tilelê, tranquilo. Aí a Savassi já é uma galera mais nova que quer ir pra balada. Enfim, o São Pedro é um bairro que é próximo a Savassi, só que o aluguel na Savassi, o povo acha que tem ouro, que vai sair petróleo da torneira quando abrir, e o aluguel é muito caro. Então, o que aconteceu? Vieram empresas novas e startups novas e fizeram a São Pedro Valley. É assim, se você for lá, tem muita empresa legal, com muita ideia legal. Só que tem umas que você olha e você fala assim, eu não dou, assim, pouquíssimo tempo pra isso sobreviver ao mercado. Porque é igual, assim, eu fui ver aquele filme, O Orfanato das Crianças Peculiares. Eu fui ver esse filme e aí eu tava vendo com a Paula, e a Paula tá estudando muito escrita criativa. E aí ela falou, tem um momento da escrita criativa que ele fala, você tem que criar um universo paralelo, né? Pra contar uma história, storytelling, um roteiro, essas coisas. Se você começa a se contradizer dentro do seu próprio universo, ele começa a perder um pouco a meada do qual que é o objetivo. Então, tipo assim, o
filme me deu um cenário, me deu um universo, ok, eu entendi. E aí, de repente, as coisas que aconteciam no filme não faziam nem sentido de acontecer no universo do próprio filme. E aí eu vejo algumas startups que seguem essa mesma premissa, tipo assim, eles criam uma coisa, só que eles começam a se contradizer dentro das coisas que eles fazem, sabe? E no final você fala, mas como que isso vai funcionar? E a pessoa vem com uma ideia mirabolante, aí vai funcionar assim, 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 assado. Enfim, então eu vejo muito que isso, assim, acontece aqui, eu não sei se isso acontece em outros lugares e tal, porque eu não tenho vivência de mercado de startup em outro estado, mas eu vejo que isso acontece muito em Belo Horizonte, e as pessoas acabam se perdendo. Eu acho que é uma pressa de lançar um produto. aquela coisa do Henrique lá. O cara tem tanto medo de dividir uma ideia que ainda não saiu, que às vezes ele toma uma ação e aí tem lá um lance aí daquela menina do Vale lá, que ela fala lá, o lance de sempre beta, né? Então você tá sempre lançando algo e vê a reação do mercado e corrige no meio do processo. Então você não espera, aquilo tá 100% formado e já lança. Entendi. E aí o cara não amadureceu muito a ideia e acaba tendo esses conflitos, né? Eu acho que do que você está falando, o que talvez esteja faltando para essas startups que você vê dessa forma, talvez seja uma palavra que está na moda também, está bastante na moda, que é propósito. Que é uma coisa que eu acho bem interessante falar, apesar de estar na moda, de estar sendo gourmetizada, mas eu acho muito interessante, porque quando você entende o seu propósito, você consegue colocar foco e determinar o que você vai fazer, né? Uhum. Então, às vezes a startup, ela tem a ideia, ela quer fazer as coisas, ela vai botar no mercado, porque esse é o modelo de startup, você coloca no mercado o menor MVP, né? Minimum Viable Product, para fazer funcionar, e aí você vai esse é o princípio da startup, até aí ok. Mas se você não tem um propósito para te guiar, é muito fácil se perder, porque afinal de contas, o seu produto está no mercado, e tem um mundo inteiro dando feedback. Qual o feedback que você vai escolher ouvir? E aí, quando a gente fala em criatividade, quando você alia propósito e criatividade, eu acho estupidamente poderoso, porque foi algo que eu vi de uma certa forma acontecendo comigo. Eu sempre fui chamada de criativa, ganhava votação de a mais criativa, sempre me rotularam, digamos assim, como criativa. Então, eu sempre tive essa percepção de ser uma pessoa criativa. Eu não tinha muito foco na minha carreira. Eu tinha muita experiência em internet, eu trabalhava com usabilidade, eu trabalhava com interface, eu trabalhava com várias coisas e eu não tinha um foco. A partir do momento em que eu comecei a ver que, cara, o que eu gosto mais de fazer é criar marca. É isso que eu gosto de fazer. Assim, de uma certa forma, foi até uma coisa assim, cara, não me interessa se o mercado não vai comprar, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer. E quando eu comecei a colocar foco nisso, ou seja, eu comecei a decidir, não, o meu propósito, então, é criar marcas. E é criar marcas pra quem? Pra empreendedores. Eu gosto de conversar com as pessoas que têm essa energia, que querem levar a sua ideia, de fato, pro mundo e fazer aquela coisa acontecer. E empreendedores é outra palavra que também tá bem gourmetizada, mas todas essas, né? Eu enxergo como as pessoas que, um pouco dessas outras startups que você tava falando, que tiveram uma ideia e, cara, vamos fazer isso funcionar. Como é que a gente vai fazer isso funcionar? A gente acredita nisso e vamos achar um caminho. Eu acho que essas pessoas são muito legais, são elas que eu enxergo como empreendedores. Então, quando eu aliei essa compreensão do que seria um propósito legal pra mim, junto com a minha criatividade, cara, eu comecei a descobrir um mundo de coisas que eu poderia fazer, mas que estavam alinhadas com o meu propósito inicial. Comecei a escrever mais, comecei a ver o aparelho elétrico, comecei a falar com o Henrique, né? Foi quando eu aliei essas... E aí, como eu cheguei aqui nesse podcast, então, e a gente já falou muito também de autoconhecimento, pelo autoconhecimento você pode encontrar o seu propósito. Qual é o seu propósito no mundo? Não precisa ser uma coisa linda, maravilhosa. Eu não gosto muito desse discurso, eu fui colocada nessa terra para fazer isso, é a minha missão de vida. Eu acho muito, muito etéreo, mas o seu propósito é aquela assim, cara, qual é a coisa que dá um nó no seu estômago e fala, eu gosto de fazer isso? É aquela coisa quando você fala sobre você, os seus amigos ficam olhando pra você com uma cara meio esquisita, porque você fala de um jeito assim, apaixonado. Putz, mas isso aqui é muito legal, eu gosto de fazer isso. O que é o seu propósito? E aí, como é que você vai juntar a sua criatividade nisso, né? Como é que você vai aplicar a sua criatividade nisso? Talvez seja isso que falta para essas startups que se perdem, né? É isso aí, galera. Dá bastante pano pra manga essa questão de criatividade. Com certeza a gente vai ter que fazer outro programa, pegando por um outro lado aí pra falar mais de criatividade, que é um assunto legal e dá pra ver que a gente tem bastante bagagem e coisa aí pra falar e dá pra explorar muito mais, né? E antes das considerações finais, vou te lembrar aí, querido ouvinte, querida ouvinte, de ir lá conhecer o Freelancer Full Folio. O Freelancer Full Folio é um tema premium para WordPress que traz todas as características necessárias para deixar seu site mais atraente aos olhos de prospects, clientes e parceiros de negócio. Confere lá, freelancerfullfolio.com ou clica no link aqui na descrição do post. Vou começar o encerramento é ótimo.
Aproveitar que tu tá falando, Dani, tu quer dizer mais alguma coisa aí pra amarrar bem essa história da criatividade? Passa teus links aí, fica à vontade. Então, eu queria Pode sugerir só um TED Talk. Sim. Tem mais um TED Talk que eu gostaria de sugerir. Que foi um tema que a gente passou de leve aqui, mas a gente não falou muito dele. E eu acho que é um que pode dar um tema. Que é um TED Talk de uma mulher chamada Julie Bernstein. É isso? Acho que é Bernstein o nome dela que se fala. Ela trabalha em rádio, tá? E ela passa por 4 pontos da criatividade, como é que você, né, consegue ser criativo, e são, assim, coisas que a gente não ouve normalmente. Que é espaço, ou seja, você tem espaço para sua criatividade. O que significa isso? Hoje em dia, principalmente, todo mundo tem seu celular e todo mundo tá com a cara no celular o tempo todo, e você esquece de viver o espaço à sua volta, né? Que isso é importantíssimo para a criatividade. Você tem que viver aquilo, você tem que esbarrar nas pessoas, você tem que falar com alguém na padaria, mil coisas, o que quer que funcione para você, mas você tem que perceber o seu espaço. Se você estiver fechado demais no seu mundo, é difícil ser criativo. Ela fala de limitação, e limitação é muito importante para a criatividade. Ela dá um exemplo de um escritor, eu não vou lembrar o nome do escritor, mas ele é disléxico, ele tem dificuldade para ler. E ele percebeu que aquela dificuldade para ler era boa para ele, que ele lia devagar, e porque ele lia devagar, ele prestava atenção no ritmo das palavras, nas letras das palavras, e aquilo foi construindo a escrita dele. Então, assim, era uma limitação que ele tinha, mas ele não percebeu isso como algo, assim, não posso falar, poxa, eu sou disléxico, eu tenho dificuldade de ler, eu não posso escrever. Pelo contrário, ele foi ver nas ferramentas que ele tinha, como é que ele poderia usar aquilo para ele escrever, né? Escrever melhor. E ela fala de autoquestionamento. Ela cita um escultor famoso que, lembra? A Richard Serra, o nome do escultor, e ele era pintor. Tal, um belo dia ele foi no museu, viu uma pintura do Velázquez e falou, putz, cara, eu não posso ser pintor. Eu nunca vou ser pintor. Eu nunca vou ser pintor na minha vida. Jogou todos os quadros fora. E aí voltou, se mudou pra Nova York e começou a trabalhar com 1000 materiais. E aí ele se descobriu escultor. E é um escultor super bem sucedido que faz obras incríveis. E a terceira é perda, né? O sentimento de perda. E aí eu vou ser um pouco filosófica, mas eu acho que criatividade tem muito a ver com isso. Eu acho que pra você ser criativo, normalmente você tá num lugar em que você vive entre o mundo que existe, o mundo real que existe, e o mundo que pode existir. Porque se você vai criar alguma coisa nova, ela não existe ainda. Ela precisa vir para esse mundo real, mas ela não existe ainda. Então você tá meio que sempre nessa interseção, assim. E na verdade, essa interseção, ela pode ser muito dolorosa. Pode ser dolorosa porque, para dar um exemplo muito, muito banal, dói na gente quando a gente sabe que a gente tem uma ideia legal pro cliente, que é original, que pode fazer bem pro negócio dele, e o cliente não topa porque ele não tem coragem, ele não consegue enxergar esse mundo novo que ele pode trazer para a existência. Dói, um exemplo banal. Mas em termos maiores, pode pensar isso para o mundo inteiro. O exemplo que ela dá é de um fotógrafo que tinha um estúdio com vista para o World Trade Center e tinha milhares de fotos do World Trade Center. Quando aconteceu o atentado, ele foi correndo lá para lá. E aí ele deu um jeito, ele chamou todos os favores que ele podia, deu um jeito de fotografar todo aquele processo de retirar o entulho, né? Tudo que aconteceu depois do atentado, ele fotografa todos os dias o que aconteceu depois do atentado. Incrível, né, no meio daquela tragédia, no meio daquela perda gigantesca, aquele momento doloroso, ele encontrou muita beleza, ele encontrou muita coisa diferente, luzes incríveis e a água que jogava, que batia na luz e tinha um gás, sei lá, que dava coisas de fotografia, não é exatamente minha área de expertise, mas assim, no meio daquela perda ele achou imagens bonitas e ele achou criatividade. Então, a criatividade, ela tem um pouco essa coisa de você tem que encarar, você tem que bater um pouco de frente com essa dor um pouco, de perder, da perda de certas coisas, porque criar uma coisa nova também é perder uma coisa antiga, né, de uma certa forma. É bastante filosófico, mas eu acho que o TED Talk dela vale a pena. Aí depois eu passo o link e o Henrique coloca lá pra quem quiser assistir. Beleza. E quem quiser visitar o meu site é www.danilima.com.br. No Twitter é Dani Lima, Facebook Dani Lima Designer. E no Medium eu tô escrevendo agora, toda semana tem alguma coisa nova no Chá com Design. Essa semana eu tô publicando um estudo de caso de uma marca que eu fiz, bem legal. Aí tem as minhas divagações filosóficas também lá, se alguém se interessar. Eu escrevo porque eu preciso escrever. Se alguém quiser ler, eu fico feliz. E é isso, Henrique. Obrigada mais uma vez pelo convite. Menino Vini, o cara da paródia. Isso aí, cara. Daqui a pouco uma paródia pra vocês aí. Frilando sozinho. Frilando sozinho, ótimo.
Então, cara, pra amarrar, cara, eu queria dividir uma forma que eu penso sobre a criatividade, né, cara? Tem diversas formas de você enxergar a criatividade e a ideia, né? E fazer um paralelo, eu acho que muita gente acha que a criatividade é um bichinho que você vai numa loja, você compra, através de curso ou o que for, você compra aquele bichinho, e aí você tem ele lá pra você cuidar dele, e aí você aperta ele, igual a Felícia, até esbugalhar os olhos e falar, é minha ideia, minha ideia, minha ideia, eu quero que ela seja do meu jeito, e bate o pé e fala assim, é meu, sabe? E isso, cara, infelizmente, é a forma que a maioria dos criativos são. A maioria das pessoas, assim, que trabalham com criatividade, por imaturidade, eu já fui assim também, por imaturidade pensam que, a ideia é minha, eu quero que seja do meu jeito, eu quero que, o jeito que eu pensei era muito melhor. E às vezes era mesmo, mas tudo bem, paciência, acontece, vamos pro próximo. E a outra forma, que eu acho que é a forma como deveria ser, cara, é mais como uma planta, cara. Essa criatividade, você bota lá semente, você rega, você cuida, você deixa ela ali do lado, você não faz nada com ela, só olha de longe, entendeu? Deixa no sol e deixa ela crescer naturalmente. E eu acho que quanto mais orgânico for e quanto mais, e isso envolve o autoconhecimento, você saber qual que é a melhor maneira de criar, a melhor maneira de trabalhar, cara, mais sua criatividade vai fluir. E assim, cara, respeitando a si mesmo, sabe? Não tentando fazer 40 mil cursos ao mesmo tempo, se botando em prazos impossíveis, que, cara, algumas vezes vai dar certo, mas a qualidade da sua criatividade vai cair. Muito bem. E é isso aí. Quer passar alguns linkzinhos aí, cara? Ah, é verdade, verdade. Então, pra quem não sabe, agora eu tô de volta à minha vida nômade, minha rotina natural. Estamos na Ásia. Quem quiser acompanhar, tem o nosso blog, que é o APF Somewhere, tá? A gente tá postando bastante coisa no Instagram também. Eu criei um Instagram, eu com a minha esposa, que é o Casal Lhama, tá? Procurem lá. E é isso aí. E quem quiser também, tem o Estúdio Lhama. Tá desatualizado, mas quem sabe aí sai alguma coisa nova aí. Beleza. Tatá vai falar ainda, a gente vai fazer o fechamento e aí tem Freelando Sozinho. É isso, Vinão? Isso aí. Desculpa mais uma vez. Aê! Beleza. Tatá, amarra aí, fica à vontade de chamar a galera pro The Creative Thinker. Só 3 coisas rápidas. A primeira coisa é, desculpa qualquer coisa. Eu tenho muita paixão por isso que eu faço. Nossa, e eu chego a ficar, às vezes, tipo, muito insana de raiva. Por que a pessoa tá fazendo isso? Por que você... E eu fico parecendo um pincher latino pra um tanto de labrador. Assim que eu me vejo, às vezes, no mercado. Mas, assim, eu acredito muito mesmo como criatividade, como mecanismo de mudança, de evolução, de crescimento. Eu não acredito nessa criatividade utópica, que eu tenho muito medo de ser maquiada, sabe? Então, assim, é por isso que eu peço desculpa pelas minhas, né, as partes que eu fico muito excitada, gritando latino. Mimizinho. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que a gente está fazendo esse evento justamente para tentar trazer a criatividade de uma forma mais crua, né? Mais nua. Infelizmente, como é o primeiro evento que a gente está organizando, percebe que existe sim muita coisa de politicagem, existe sim um jogo de cintura para conseguir fazer com que o evento acabe sendo viável para todo mundo. O meu desejo futuramente é que a gente consiga fazer o The Creative ser de graça para todo mundo e a gente ter empresas apoiadoras pelo projeto, só que a gente está no caminho disso ainda. Então, infelizmente, para esse primeiro evento, a gente precisa estar cobrando, e a gente está cobrando valor assim mesmo para a gente conseguir fazer esse evento, para ano que vem a gente vir com uma proposta maior. Então, para você conhecer o que a gente quer falar, as pessoas que a gente está trazendo no evento, acessa o site do evento, que é thecreativethinker.com.br. A gente vai deixar aqui no post, né? Com certeza. Na descrição certinho, o pessoal acessar. E eu espero, assim, que o pessoal possa me dar muito feedback também do que eles querem escutar, do que eles acham relevante, qual empresa que eles gostariam de escutar, porque a gente vai tentar correr atrás desse povo, dar a cara no mercado, fazer esse tipo de conexão pra gente trazer conteúdo legal pra todo mundo. E terceiro, a gente tá com o canal Amarelo Criativo, essa loucura. A gente não tá conseguindo postar os vídeos com muita frequência porque o evento tá tomando muito... Tô até sonhando com o evento, gente. Um dia antes eu tô sonhando que o evento, o mobiliário do evento não chegou. Aí eu tô correndo pra conseguir cadeira de plástico. Aí eu acordo suando com taquicardia. Eu falo, meu Deus, eu não vou fazer esse evento mais. Por que eu tive a ideia de fazer esse evento? Louca. O canal tá lá, a gente ainda continua postando conteúdo criativo no blog, no Instagram, no Snapchat. E eu agradeço muito. O que eu queria fazer hoje aqui é agradecer muitas pessoas que escutam o aparelho elétrico, as pessoas que vão atrás de mim, me elogiam porque escutaram aqui o aparelho. Olha o menino só. veio esses dias falando assim, Também. olha, eu não acreditava muito em você, não. Eu falei, olha, muito obrigada.
Muito obrigada pela sinceridade de todos os dias. Como assim? Não acreditava muito em você? Não acreditava. Eu achava você um pouco pincher, brigando demais na frente do computador. Mas aí eu te escutei lá no aparelho elétrico e eu gostei bastante de você. Então, passando para avisar que eu tô inscrito já no seu canal, que eu gostei muito. Pô, Henrique, muito obrigado mesmo pela oportunidade de participar disso aqui. Eu acho que isso que a gente faz, essa conexão que a gente faz, eu acho que é assim que a gente caminha para agregar conhecimento para todo mundo ser criativo. Ninguém quer roubar projeto de ninguém, muito pelo contrário, a gente quer criar projetos juntos. Então eu agradeço, acima de tudo, quem escuta e quem acredita nisso, né? E tamo junto. Show de bola! E esse então foi o episódio número 16 do podcast do Aparelho Elétrico. Espero que você tenha curtido e que essa conversa aqui seja útil para te inspirar e te mostrar uma nova perspectiva sobre o valor da criatividade. E lembrando que esse papo continua nos comentários do post lá no blog do Aparelho Elétrico. Comenta lá e vamos levar esse assunto adiante. E por favor, se você gostou desse podcast, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. E também vá lá no iTunes e deixa 5 estrelinhas pra gente, porque tudo isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando mais conteúdo relevante e gratuito. Feito? E agora então, vou deixar vocês, queridos ouvintes e queridas ouvintes, com Vinão, voz e violão. Vai lá, Vinão. Tudo contigo. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali frilando acordado, juntando arquivos, e-mails e alterações. Você me deixa tão solto. Por que não manda o briefing pra mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um caminho às vezes cai bem. Eu tenho outros jobs e freelas urgentes, mas hoje atendo você mais ninguém. Por que você me esquece e some? Se eu me comprometer com alguém, se eu fico sem espaço na agenda, quando a gente é frila, é claro que a gente cuida. Diz que responde e-mail, só quer da boca pra fora. Responde hoje ou o job vai pro fim da fila. Quero meu feedback agora. Quando a gente é frila, é claro que a gente cuida. Era pra ser simples, mas foi da boca pra fora. Ou me responde hoje ou o job vai pra geladeira. Onde está você agora? Gostoso! Tira a roupa! Mais um! E aí, Vini, tudo bem? Já colocou as datas do show? Vamos, champs! Professor, tô precisando que coloque as datas ali, meu. Galera tá perguntando. Por favor, please, thank you.